Fala aí, aqui é Rafael Ratier, do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre a derivação implícita, beleza? Então vamos lá conhecer essa tal de derivação implícita. Então, para a gente falar de derivação implícita, eu trouxe aqui três funções. A primeira aqui, x ao quadrado seno de x, a outra 3x é elevado a x, e a outra, y é igual a ln de x sobre x mais 1. Essas três funções têm uma coisa em comum. As três eu consigo escrever y como uma funçãozinha de x, beleza? Y vai depender diretamente de x. E se eu quiser derivar y em relação a x, como é que eu faço? Nesse caso aqui eu posso usar uma regra do produto, aqui também dá para usar uma regra do produto, e aqui eu uso regra do quociente. Então quando eu tenho como derivar dessa forma, essa derivação ela vai ser chamada de derivação explícita, porque vai dar para derivar diretamente o y em relação ao x. Mas se eu tivesse um caso um pouquinho mais complicado, se eu tivesse isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Como é que eu derivo y em relação a x se eu não tenho y como uma função de x? Bem, nesse caso específico aqui, eu poderia até isolar, né? Eu coloco o x ao quadrado para esse lado, vou ter y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado, e no final das contas, eu vou ter duas expressões de y de x. Mas qual é o problema disso aqui? Quando a gente tem curvas assim, ou a gente, na hora de derivar y em relação a x, a gente perde informação, ou a gente não consegue isolar o y. Como assim perde informação, Rafa? Dá uma olhada aqui. Quando eu isolei, eu tive duas expressões. O menos e o mais raiz de 1 menos x ao quadrado. Como assim perder informação? Porque como o menos, como isso aqui é uma circunferência, o menos representa a parte de baixo da circunferência. E o mais representa a parte de cima da circunferência. Então se eu derivar isso aqui, eu não estou derivando a circunferência inteira. Eu estou derivando só metade dela. É a mesma coisa para esse caso. Então, a pergunta do dia é como derivar o y em relação a x, como achar a derivada de y em relação a x em curvas assim. A resposta é, tcharam, fazendo a derivada implícita. E aí, para fazer a derivação implícita, olha só o que a gente vai fazer. Quando a gente deriva implicitamente, a gente tem que lembrar que ela vai ser em relação ao x. Então, para derivar implicitamente, a gente vai derivar os dois lados da equação. Vamos derivar primeiro o lado direito e depois o lado esquerdo. Quando a gente deriva esse lado aqui, a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a derivada de x ao quadrado mais a derivada de y ao quadrado. E aí a derivada de x ao quadrado dá 2x. A gente dá um peteleco aqui no 2, o 2 cai multiplicando x, 2 menos 1, 1, então o x fica aqui sozinho. Agora, para derivar esse carinha aqui, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com x, fingindo que isso aqui é um x, vai dar 2y, só que eu vou ter que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. E a derivada do que está aqui dentro é a derivada de y. Tranquilo? Então, derivei esse lado. E derivando agora o outro lado, é uma constante, a derivada de uma constante vai dar 0. Então, deixando aqui um pouquinho maior para ficar mais bonitinho, e dividindo aqui os dois lados por 2, eu vou ter que x mais y vezes y' é igual a 0. Beleza? E aí, se eu quiser, eu posso até isolar o y'. Passo o x para o outro lado, fica y' é igual a menos x. Logo, y' é igual a menos x sobre y. E viu só? Apesar de eu não ter uma forma de deixar o y explícito em relação a x, dá para derivar mesmo assim, com a famosa e querida derivação implícita. Show? E achei aqui uma expressão para o y'. Y' vai ser menos x sobre y. Vamos ver mais um exemplo aqui, só para ficar bem claro na cabeça. Vamos trazer essa curva doida aqui. Essa curva doida aqui, ela tem uma diferença da outra. Aqui não dá nem para escrever y como uma função de x. Na outra até dava, mas a gente perdia informação. Aqui nem dá para isolar o y. Mas a metodologia é a mesma. Vamos derivar os dois lados. X ao quadrado, y ao cubo, mais y ao quadrado, derivada em relação a x, é igual a derivada de x em relação a x. Beleza? Então, derivando dos dois lados, vamos lá. Eu vou derivar aqui primeiro, que é mais rápido. A derivada de x em relação a x é o próprio 1. Tranquilo? E aqui eu vou ter derivada desse mais a derivada desse. Então, derivada de x ao quadrado, y ao cubo, mais derivada de y ao quadrado é igual a 1. Aqui eu vou ter que usar uma regra do produto. Vai dar derivada de x ao quadrado vezes y ao cubo, mais
x ao quadrado vezes derivada de y ao cubo mais a derivada de y ao quadrado é igual a 1. Derivada de 2x dá 2x, 2x y ao cubo, mais x ao quadrado, derivada de y ao cubo, a gente fez da outra vez o y ao quadrado, que deu 2y, y', aqui vai dar semelhante, peteleco no 3, repete o y com um fator a menos, da y ao quadrado, vezes y', e aqui que nem a gente fez da outra vez, vai dar 2y, y' é igual a 1. Se eu quiser, posso até isolar aqui o y'. Vamos lá isolar o y'. 2x y ao cubo mais 3x ao quadrado y ao quadrado mais 2y vezes y' é igual a 1. Passando isso aqui para o outro lado, eu vou ter aqui que 3x ao quadrado y ao quadrado mais 2y é igual a vezes y' é igual a 1 menos 2x y ao cubo. E aí eu passo tudo aqui dividindo. Y' vai ser então, olha só a cara desse resultado, 1 menos 2x y ao cubo sobre 3x ao quadrado y ao quadrado mais 2y. E está aí respondido a derivada de y em relação a x, tá? E ela vai ser uma função tanto do x quanto do y. Se eu quisesse, por exemplo, saber qual é a derivada no ponto 1, por exemplo, o que eu precisaria fazer é só substituir todo lugar onde aparece x por 1, todo lugar onde aparece y por 1. E aí eu acharia a derivada nesse ponto. E é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!